Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro web meeting, neste caso da lista B. Como vocês já devem saber, o meu nome é Alexandre Coelho, sou fisioterapeuta desde 1994. Formei-me em Alcoitão, na Escola Superior de Saúde de Alcoitão nessa altura, portanto em 1994. Posteriormente, em 2001, completei neste caso a licenciatura porque era um curso bietápico. Em 2011 terminei o mestrado na Faculdade de Motricidade Humana, na Universidade Técnica de Lisboa. Atualmente trabalho no Hospital Fernando da Fonseca, mais conhecido por Amadora Sintra, desde 1997. Em termos de experiência profissional, além do Amadora Sintra, onde trabalho, obviamente, na área da ortopedia nas pessoas com computação. Tenho algum passado desportivo no sentido de ter trabalhado com atletas de alta competição e mais recentemente estou mais envolvido ao nível dos amputados, das pessoas com computação essencialmente do membro inferior, e fundei, juntamente com mais três colegas nossos, o grupo de interesse em fisioterapia em pessoas com computação desde 2014 e já tivemos algumas ações de formação e atualmente sou também moderador, digamos, facilitador em termos de comunicação da, portanto, da WCPT, portanto, da Confederação Mundial de Fisioterapia, neste caso na Amputee Rehabilitation, e tem sido uma experiência bastante gratificante. Portanto, este acaba por ser o meu passado até agora, portanto, basicamente resumi a minha vida de 21 anos a nível profissional em 2 minutos. Não é fácil, mas já está feito. Portanto, a partir de agora, considero-me perfeitamente disponível para que possa responder às vossas questões, aos vossos comentários. E felizmente tive a sorte de conseguir reunir uma série de pessoas, de colegas que quiseram entrar nesta aventura, que foi formar uma lista e pela primeira vez desde o dia 12 de novembro de 1960, que foi na altura em que a nossa associação foi fundada, pela primeira vez existem, como eu estava a dizer, duas listas, o que é sem dúvida muito salutar e acho que mostra que de facto o espírito associativo, apesar de algumas pessoas dizerem que está pouco ativo, julgo que não é verdade e aqui estamos nós a provar exatamente o oposto. Portanto, estou perfeitamente disponível para as vossas perguntas, questionários, perguntas, sugestões, comentários. Quando quiserem, estou à vossa disposição. Antes de mais, quero agradecer aqui ao João Moreira, ao nosso colega João Moreira, que está aqui ao meu lado, está e que conseguiu montar esta web meeting, que no meu caso é uma novidade para mim, mas que acho uma ferramenta muito interessante. Portanto, até pode ser uma forma de trabalho futuro, no caso de a nossa lista ganhar, e mesmo que não ganhe, acho que seria importante que a associação e os colegas que possam usar esta ferramenta, porque é uma ferramenta potentíssima e se tivermos uma internet à altura, conseguem-se fazer reuniões streaming live com muita facilidade e que torna as comunicações à distância muito mais facilitadas. Julgo que será uma forma de trabalho futura. Do associativismo, e segundo os dados que foram transmitidos na altura, durante o debate que se realizou há aqui uma semana e meia atrás, houve dados interessantes relativamente ao número de sócios que foram criados desde 2012, ou seja, 2012, 2013 e 2014. Portanto, sócios efetivos em 2012 houve 73 novos sócios, 59, tenho que ver aqui, calma. 59 em 2013 e em 2014 houve 49, portanto, em 3 anos houve 181 novos associados e relativamente aos estudantes houve respectivamente 42, 18 e 15, sendo o total de 75, ou seja, o somatório destes dois números dão em 3 anos 256 fisioterapeutas e estudantes, o que, como devem calcular, é manifestamente muito pouco para uma associação que todos os anos
para uma profissão que todos os anos forma sensivelmente 900 novos fisioterapeutas. Portanto, é uma porcentagem baixíssima e acho que é uma das coisas que nós temos que investir, obviamente, é nos jovens. Captar os jovens no sentido de trazerem ideias, trazerem novas formas de ver o mundo, e acho que é extremamente importante que se consiga fazer um trabalho de marketing ao nível das escolas, porque é isso que obviamente vai fazer com que os jovens consigam vir e obviamente consigam perceber para que é que a associação serve, porque de outra maneira torna-se, é mais uma associação, sim, mas a associação tem que se explicar aos jovens, tem que se perceber o que é que é. Eu lembro-me que em 1994, quando me formei, era completamente inconcebível cada um de nós, quando se formava, não pertencer à associação. E eu sou sócio desde essa altura, portanto, desde 1994, sou sócio 1315, como podem ver, eu formei-me no século passado. E o que é certo é que as coisas na altura funcionavam de uma maneira totalmente diferente da maneira como estão a funcionar agora, com todo o mérito para as pessoas que peço desculpa, para as pessoas que lá estão e que aguentaram a nossa associação durante todos estes anos, mas o importante é que, apesar do trabalho que fizeram, deixaram um legado, obviamente, e deixaram, obviamente, coisas por fazer, porque é impossível fazer tudo, porque a associação tem muito poucas pessoas neste momento a trabalhar em full-time e como tal, é impossível chegar a todas as pessoas, a chegar a todas as solicitações diárias portanto, torna-se imperativo que nós consigamos de uma forma calma e ao longo do tempo conseguimos, de facto, tornar a associação de uma forma mais empresarial, de uma forma em que as pessoas consigam em que as pessoas consigam, de facto, perceber que a associação necessita de ser, digamos, profissionalizada. É isso que atualmente nós sentimos que a associação não é, e é isso que tem que ser alterado, porque se nós conseguimos profissionalizar a associação, obviamente que conseguimos dar resposta a tudo aquilo que os nossos associados pretendem, e isso é fundamental. Obviamente que quando nós fizemos uma das coisas que nós fizemos foi um questionário online, e nesse questionário online houve cerca de 54 pessoas que responderam, sendo que 9 delas eram estudantes e os restantes eram fisioterapeutas já formados. Eram cerca dessas 54 pessoas, só 26 é que eram associados. E, portanto, uma das coisas que as pessoas diziam é que, por exemplo, não conheciam o trabalho que tem sido desenvolvido pela Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Diziam também que o valor das cotas é muito elevado e que consideravam que o trabalho levado a cabo pela APF não tem qualquer tipo de impacto. Portanto, refutando cada uma destas coisas, o facto de não conhecer o trabalho que tem sido desenvolvido pela Associação, julgo que hoje em dia que só não se quer informar, só não se informa quem tem pouca disponibilidade temporal para o fazer. Nós somos uma profissão que, infelizmente, temos que trabalhar quase das 8 às 8 e por vezes é difícil disponibilizarmos tempo para o fazer. Mas se nós formos à procura de informação, ela eventualmente está lá. Portanto, outra das coisas que é extremamente importante responder e que de facto houve uma série de questões que houve várias pessoas que referiram foi que o valor das cotas é muito elevado. Sem dúvida que 89 euros por ano pode ser, assim de chofre, pode ser bastante grande, mas 7,48 euros por mês é quanto custa o associativismo a nível mensal. Eu julgo que é bastante pouco. Porque se nós considerarmos, por exemplo, uma ordem profissional, como é, dando o exemplo muito claro, a Ordem dos Enfermeiros, eles pagam praticamente 9 euros por mês e na Ordem dos Médicos eles pagam 15 euros por mês. Portanto, se nós pagarmos 7,48 euros, obviamente que temos que ter um retorno nesse sentido. E esse retorno tem de vir de várias formas. Tem de vir, atualmente nós recebemos uma revista em papel em casa, por exemplo. E outra situação é que nós podemos ter, obviamente, o aconselhamento jurídico, e nesse aconselhamento jurídico nós podemos, obviamente, questionar aquilo que acharmos, neste caso, o nosso jurista, o Dr. Luís Camejo, mas, acima de tudo, o facto de nós pertencermos à associação faz com que nós consigamos defender
a nossa profissão, que isso é que é o mais importante, de uma forma mais constante e permanente. E se nós estivermos alheios a tudo aquilo que se passa a nível da associação, obviamente que não estamos atualizados e não conseguimos dar respostas e acabamos por estar isolados perante tudo aquilo. E nós, como classe, não podemos funcionar dessa maneira. Temos de estar, acima de tudo, unidos, e porque as outras profissões, infelizmente, vão tendo... vão tomando a nossa... vão tomando aquilo que o nosso espaço, e se nós não tivermos uma associação capaz de responder em tempo útil a todas as necessidades que nós precisamos enquanto fisioterapeutas, torna-se bastante mais difícil até assegurar o futuro em determinadas áreas hospitalares. Portanto, é uma das prioridades que nós consideramos fundamentais, é o facto de haver uma necessidade de comunicação entre a APF e os associados. E isso pode-se fazer de uma maneira extremamente simples. Todas as pessoas enviar um e-mail, podem enviar um e-mail, podem solicitar qualquer tipo de informação, e isso pode ser, mesmo que não sejam sócios, acho que é fundamental para que consiga haver essa tal troca de informação, porque atualmente um dos problemas é que os sócios queixam-se que não há troca de informação. Mas se estiverem disponíveis para tal, e se a associação estiver com pessoas que consigam dar resposta em tempo útil, obviamente que se torna mais simples, e os comandos, isto é, a troca de informação, que acho que é fundamental, que é uma das coisas que os associados se queixam, pode ser obviamente mais benéfica para ambas as partes, e portanto isso é uma das prioridades fundamentais que nós temos. Outra prioridade fundamental que nós temos é o facto de chamar novamente os associados. Já falei aqui nas cotas, podem ser elevadas ou não, mas o que é certo é que neste momento existem registados existem registados na ACSS 8.900 fisioterapeutas, dos quais praticamente só 4.600 é que estão registados na APF, ou seja, dá uma porcentagem de 56%, e desses só 997 é que têm as cotas em dia, isto no dia 17 de março, portanto estão a ver há cerca de 11 dias atrás esta informação mais recente que existe. Portanto, 11% dos fisioterapeutas é que estão neste momento com as cotas em dia. Nós julgamos, obviamente, são números muito claros e muito duros, mas o que é certo é que só 10%, 11% dos colegas é que estão associados, e isso é manifestamente um valor muito baixo, tendo em conta que se nós, mais tarde ou mais cedo, esperemos que seja o mais cedo possível, consigamos ter uma ordem, todos os colegas, todos sem exceção, terão de, obviamente, ser, neste caso, pertencer à ordem. E nessa altura terão de pagar as suas cotas, sob o risco de não poderem exercer. Portanto, é uma situação que esperemos que nós consigamos tornar a breve trecho com as entidades superiores, nomeadamente a nível do Parlamento. Portanto, se nós conseguimos, obviamente, fazer com que a ordem avance, todos os colegas vão ter realmente de pensar que vão ter de pagar cotas para poderem exercer, e não é assim tão pouco, não é assim tanto quanto isso, mas de facto 7,48€ nós julgamos que é relativamente baixo esse valor. Obviamente que nesse tal questionário que nós fizemos online, a ordem veio no topo das preocupações, com cerca de 87%, ou seja, 47 dos 54 responderam que é uma preocupação. A ordem, sem dúvida, que é uma preocupação de todos nós, não só das duas listas que estão a concorrer, mas acima de tudo é uma preocupação de todos os fisioterapeutas, porque a ordem tem de pôr a fisioterapia na ordem. E enquanto nós não conseguimos fazer isto, a desordem, passo a expressão, a desordem é um bocadinho total, e portanto torna-se difícil fazer com que a nossa profissão consiga, de uma forma mais clara e objetiva, avançar e impor-se. Não é impor-se pela qualidade, porque eu julgo que a qualidade nós conseguimos trazê-la todos os dias para a rua, neste caso para as clínicas, para os centros de saúde, para os clubes desportivos, etc. Mas, acima de tudo, temos que fazer com que a ordem avance e conseguir fazer com que a nossa profissão seja
mais bem vista aos olhos das outras profissões, no sentido de ser uma profissão organizada, extremamente organizada. E se nós demonstrarmos organização perante os outros, se calhar o respeito também vai aumentar. E isso é extremamente importante. Obviamente que uma das outras situações que nós temos é apostar em ações de promoção sobre fisioterapia e os fisioterapeutas junto dos órgãos de comunicação social. Sem dúvida que é extremamente importante que nós conseguimos fazer isso. E isso pode ser feito hoje em dia com um marketing extremamente simples, fazerem vídeos, que é uma coisa que, por exemplo, a World Confederation of Physical Therapy faz nos países onde a informação não consegue chegar de uma forma tão fácil como felizmente em Portugal consegue chegar, mas o que é certo é que esses vídeos podem ser extremamente educativos e explicar de facto o que é que nós fazemos. Infelizmente, por vezes, as pessoas não conseguem perceber muito bem porque nunca lhes foi explicado como é que as coisas funcionam, o que é isso da fisioterapia. E tal, fazem umas massagens, ultrassons e uns calores úmidos. Não, isso não é fisioterapia. Isso é uma forma de eletroterapia que não corresponde de forma alguma à fisioterapia. E a fisioterapia, hoje em dia, está cada vez mais diversificada nas suas áreas de intervenção e como tal, existem intervenções na área do períneo, das pessoas com mutações, na cardiorrespiratória, na neurologia, na ortopedia, isto só para dar pequenos exemplos e, portanto, não quero esquecer as outras áreas, como é evidente, mas isto de fazer um live streaming tem destas coisas. E, portanto, uma das coisas que se tem que dar a conhecer às pessoas é exatamente o facto de o que é fisioterapia. Vídeos institucionais são extremamente importantes. Eu lembro que em 2013 a atual Presidente da Associação Terapeuta Isabel Sousa Guerra fez um vídeo bastante interessante em que colocou os presidentes dos grupos de interesse a falar exatamente o que era a fisioterapia e eu lembro, por exemplo, que a nossa colega a Fátima Sanches, que é a Presidente do Grupo de Interesse na Saúde da Mulher, falou exatamente o que era a fisioterapia, o que era isso da preparação pré-parto, pós-parto e julgo que as pessoas às vezes se perdem um bocadinho de o que é isto de fisioterapia. Portanto, estes pequeninos vídeos ilustrativos, até que se o conseguimos fazer passar ao nível da televisão em canais, por vezes não é fácil porque isso custa muito dinheiro passar em horário nobre, mas se nós formos àqueles programas que existem da parte da manhã, que têm uma grande audiência em populações que por vezes estão mais envelhecidas e julgo que eventualmente será nesse tipo de populações que a nossa intervenção deverá ser mais acutilante no sentido de transmitir essa ideia do que é a fisioterapia. Por exemplo, esses podem ser uma outra forma, não só através de vídeos, mas essa também pode ser uma outra forma de passar a informação nesses programas de manhã, no programa da tarde, e isso é uma outra forma de divulgação e de apostar junto dos órgãos de comunicação social. Portanto, eu estou a falar há 19 minutos de forma consecutiva e gostaria de saber se existem agora algumas perguntas da vossa parte. Estou perfeitamente disponível nesse sentido. Bem, uma vez que as pessoas parecem que ainda estão um bocadinho acanhadas nesse sentido, se calhar ainda estão a jantar. Uma das outras situações que por vezes acontecem na nossa profissão é que e houve 41 pessoas que responderam, ou seja, 75% dos nossos respondentes, em que falaram em denunciar os casos de usurpação de funções e má prática profissional junto das entidades competentes. Obviamente que no dia em que a ordem for formada, essa é uma situação que obviamente que terá de passar pela ordem no sentido de uma tomada de posição mais veemente, no sentido de defender a profissão. Portanto, esse também obviamente será uma das formas fundamentais, é uma das coisas que nós temos em mente, que é defender os interesses de todos os fisioterapeutas e obviamente que a má prática profissional
Às vezes nós vemos aí em determinados locais em dizer massagista, e onde às vezes esses massagistas ou outras profissões não estão habilitadas, exercem fisioterapia de uma forma, por vezes, não com falta de competência e de rigor e de profissionalismo, e isso pode levar a com que as pessoas depois criem uma falsa imagem do que é a fisioterapia. Uma das perguntas que me está agora aqui a chegar é que os associados queixam-se da capacidade de resposta e que é urgente facilitar a comunicação para a denúncia. Sem dúvida que é importante a regularização da profissão, e a Maria Castro, pelos vistos, já está. A Maria António Castro está a dizer que é importante a regularização da profissão. Sem dúvida que sim. Sem dúvida que isso é uma das nossas prioridades, e a regularização da profissão, obviamente, que passa pela ordem. Portanto, cada uma das pessoas passará a ter um número de ordem, e só com esse cartão é que, obviamente, poderá exercer. Portanto, a regularização da profissão até passa por se criarem, por exemplo, valores base ao nível da prestação dos cuidados, a nível das clínicas, a nível profissional. Por exemplo, cada um dos fisioterapeutas saber que o valor preconizado pela ordem será um valor X. Vou dizer, imaginemos 10 euros a hora ou algo parecido. Portanto, é extremamente importante. Isso é obviamente que eu disse 10 euros, como podia ter dito 20, mas isso é uma questão que posteriormente em sede própria terá de ser discutido de forma a que se consiga padronizar e dar esses tais valores. Portanto, obviamente que é importante a regularização da profissão, é fundamental. Eu continuo, obviamente, aqui à espera das vossas perguntas. Já estou aqui a falar há 23 minutos, o que é francamente bastante. Portanto, estou a falar aqui para o computador, portanto, a interação acho que é extremamente importante. Mas se nós avançarmos aqui um bocadinho relativamente, por exemplo, aos problemas internos, portanto, a reflexão sobre o papel da APF no passado, no presente, então, e relativamente às propostas para o futuro. Sem dúvida que nós temos a ordem como um ponto fundamental. O facto de nós conseguirmos profissionalizar a associação também é extremamente importante, de forma a que se consiga chegar e dar resposta em tempo útil. E quando eu digo profissionalizar, é no sentido de nós conseguirmos profissionalizar ainda mais, melhor. Já existem, obviamente, algumas pessoas que trabalham, por exemplo, ao nível do secretariado, mas se calhar profissionalizar o marketing, profissionalizar a comunicação, peço desculpa, isto às vezes falha. Ou seja, atualizar, nós conseguimos criar um diretório nacional que é extremamente importante, até porque uma forma de definir até a própria parte da regularização, se nós formos ver outras profissões, basta colocar o número da ordem que essa pessoa tem e automaticamente nós conseguimos saber o nome da pessoa completo, o nome do profissional por completo, e saber onde é que pelo menos esteve registado em termos de trabalho, onde esteve a trabalhar na última vez, portanto os últimos dados, e isto é extremamente importante. Relativamente depois aqui em termos dos estatutos, nós também julgamos que é fundamental rever algumas situações, por exemplo, ao nível do regulamento eleitoral. Julgo que é um pouco discriminatório o facto de o voto ser presencial e, neste caso, acaba por ser em Lisboa. Portanto, todas as outras pessoas do país ficam, de uma forma ou de outra, pela distância, ficam impossibilitados de votar. Portanto, até que ponto é que é uma questão legal que teria de ser resolvida, mas, por exemplo, o voto por correspondência poderia ser uma das formas que eventualmente se poderiam implementar,
e julgo que isso seria extremamente importante no sentido de deixar de haver essa tal discriminação. Obviamente que nestas eleições só vão poder votar cerca de 780 pessoas. E dessas 780 pessoas que têm, neste caso, o direito a voto, estão distribuídas pelo país inteiro. Mas se calhar alguém que trabalha e que vive nas regiões autónomas da Madeira aos Açores, se calhar é um pouco complicado, até pelos encargos financeiros que isso revela, vir votar num sábado, entre as 9h30 da manhã e as 4 da tarde, vir a Lisboa de propósito para pôr um papel na urna. Se calhar nem toda a gente está disponível a isso, mas era bom que quantos mais viessem, agora no próximo dia 2 de Abril, nas instalações da Cruz Vermelha que ficam ali ao pé de Alcântara, quantos mais viessem melhores, porque assim tornavam o ato eleitoral o mais participativo possível, e isso era extremamente importante. Se viessem praticamente os 800, eu acho que era fantástico. Mas, como eu costumo dizer, neste caso as contas vão-se efetuar no final do dia, neste caso a partir das 4 da tarde, e espero que, muito sinceramente, que quantos mais fisioterapeutas venham votar, melhor, porque isso revela que, de facto, as pessoas estão disponíveis e querem ver, por um motivo ou por outro, não interessa qual agora, mas querem ver alterações na nossa associação, querem ver a associação andar para a frente, seguir novos caminhos, sem esquecer, obviamente, o passado, e isso acho que é extremamente importante. Portanto, venham votar, não se acanhem, gastem algum dinheiro, obviamente, faz parte. Se vierem do Porto, de Coimbra, de Viseu, de Castelo Branco, de Braga, metam-se no avião e venham até Lisboa, quanto mais não seja para visitar esta nossa espetacular cidade. Bem, eu falo por conta própria porque eu sou lisboeta, mas seria realmente importante, quanto mais fisioterapeutas participassem neste ato eleitoral, seria realmente marcante para a fisioterapia a nível nacional, porque eu vou-me repetir, porque desde sempre, ou seja, desde que a associação foi formada, em 1960, esta é a primeira vez que há duas listas a concorrer às eleições, aos corpos sociais, e isso é extremamente importante. Portanto, venham votar no próximo dia 2 de Abril, votem em quem acharem melhor, depois de lerem os respectivos programas eleitorais, vejam o debate, vejam os links do debate que foi efetuado no passado dia 17 de março no Hospital Fernando da Fonseca, onde eu trabalho desde 1997. Vejam as propostas de uma lista, da outra lista, e acima de tudo decidam em consciência. Acho que é extremamente importante que as pessoas venham votar e vejam, leiam, decidam em consciência, e consoante o projeto que cada uma das listas propôs ao longo, desde o dia 2 de março, foi quando começou a campanha, que irá acabar no próximo dia 30, neste caso na próxima quinta-feira. Depois irá haver o dia de reflexão, que será no dia 31, e então no dia 2, a partir das 9h30 da manhã, apareçam nas instalações da Escola da Cruz Vermelha em Lisboa, junto a Alcântara, no sentido de votar e de exercerem o seu voto, e acima de tudo decidirem em consciência e pensarem qual é que querem que seja o futuro para a associação. Agora vou beber um bocadinho de água. Entretanto, temos aqui uma colega, que é a Maria Antónia Castro, que tem estado aqui a postar alguns itens, tenho vindo a responder, e entretanto agora tenho o Lucas Brinco Carvalho, que é um colega nosso. Então, aqui a pergunta que eu ponho é, primeiro, cumprimenta-me. Boa noite também para ti, Lucas. Boa noite, Alexandre. Nos primeiros 30 minutos do debate, o tema foi captação dos jovens. Qual a estratégia da lista B para tornar a APF uma mais-valia e decisão óbvia para os estudantes e jovens? Obviamente que a associação tem de estar presente. E agora, no passado ENEFT, ou seja, no Encontro Nacional de Estudantes de Fisioterapia,
uma das lacunas que nós vimos foi o facto de não existir nenhum stand, portanto, da associação presente no ENEFT. O ENEFT deste ano teve 450, neste caso, estudantes fisioterapeutas inscritos. E o facto de não haver um stand da associação onde, por exemplo, nós, neste caso, os jovens estudantes e alguns fisioterapeutas recém-formados, se pudessem inscrever na altura na associação, julgo que isso é uma das coisas fundamentais que tem de ser alterada. Ou seja, ser sócio na hora. A pessoa vai, inscreve-se e obviamente recebe o cartão naquele momento e obviamente que uma pessoa também tem de pensar, mas quais são os benefícios que eu irei ter? Isso é uma das questões que nós estamos obviamente a pensar, mas por exemplo, nós temos de obviamente conseguir arranjar parcerias com determinados, neste caso imaginemos, e é uma das coisas que nós posteriormente temos de pensar com maior afinco, arranjar parcerias com determinadas empresas, no sentido de conseguirmos arranjar desconto em determinadas áreas. Imaginemos no seguro profissional, acho que é uma das coisas fundamentais que nós temos de conseguir arranjar. Ao nível dos estudantes, de estabelecer parcerias entre a associação e determinadas livrarias ou então ou outras instituições para conseguirmos, obviamente, descontos em livros. Porque não criarmos uma aplicação da APF no sentido de disponibilizar conteúdos online? Eu acho que hoje em dia nós temos que nos virar, obviamente, tal como eu estou a fazer isto pela primeira vez, um web meeting, julgo que isto é inovador a nível nacional, um web meeting de uma lista candidata. Portanto, é fundamental que hoje em dia nós estejamos presentes, por exemplo, através de uma aplicação que seja gratuita para toda a gente, em que nós consigamos até pagar as próprias cotas, as cotas online, que hoje em dia consegue-se fazer, pagar a luz, a água, o gás, seja lá o que for, porque não pagar as cotas, ou seja, todas essas pequeninas coisas são extremamente importantes de forma a captar os jovens, ou seja, o facto de nós conseguirmos criar estruturas, neste caso eletrónicas, de forma a conseguirmos captar os jovens, isto é extremamente importante. E isso acaba por ser uma relação de troca. Se os jovens se revirem na associação e virem, ok, nós conseguimos dar e fornecer algumas mais-valias, obviamente que o resultado será que as pessoas, os colegas, os futuros colegas, vão aderir de uma forma bastante mais facilitada. E como se costuma dizer, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Quantos mais sócios tivermos, mais serviços, obviamente, depois a associação poderá pensar em termos futuros e fornecer aos respectivos associados. Atualmente, a associação, como tem pouco dinheiro, por aquilo que nós já dissemos, obviamente não tem capacidade de dar resposta, portanto não tem pessoas, não consegue arranjar tempo para criar novos itens, novas formas também de interação entre todos os colegas e, portanto, isso torna-se obviamente um bocadinho mais complicado. Portanto, Lucas, eu espero que tenha conseguido responder. Eu vou reler a pergunta. Nos primeiros 30 minutos de debate, o tema foi a captação dos jovens. Qual é a estratégia da lista B para tornar a APF uma mais-valia e decisão óbvia para os estudantes e jovens? Portanto, é demonstrar que está disponível para vos ouvir. Porque não criar um diretório a nível nacional de uma listagem de todas as clínicas, de todos os locais onde os fisioterapeutas possam trabalhar, e criar quase uma bolsa no sentido de as pessoas clicarem e ver, ok, eu quero trabalhar, imaginemos, no distrito de Braga. Quantas clínicas é que existem em Braga ou centros de saúde? Ok, automaticamente conseguimos perceber no distrito de Braga que existem, vou dar o número ao calhas porque não existe nada nesse sentido, não existem valores, não existem números concretos. Imaginemos, há 30 clínicas de fisioterapia em Braga. E criar uma interação no sentido de essas clínicas dizer, ok, eu vou precisar de um fisioterapeuta daqui a 3 meses.
porque não criar esse diretório? Julgo que também, além do diretório a nível de todos os fisioterapeutas, um diretório a nível das clínicas seria extremamente importante. Ou seja, o procura um fisioterapeuta através de um diretório nacional seria um espaço no qual qualquer pessoa poderia encontrar um fisioterapeuta certificado. E isso julgo que é extremamente importante. Continuando então aqui a nossa transmissão, relativamente a uma associação, falando agora um pouco da nossa associação no sentido dela ser autossustentável, ou seja, nós conseguimos fazer uma mudança de perspectiva, ou seja, precisamos de sócios para produzir trabalho, para produzirmos trabalho, para cultivar novos sócios, ou seja, é tal relação que nós pretendemos estabelecer, ou seja, quantos mais sócios tivermos, mais dinheiro a associação tem. Mais dinheiro a associação tem, mais serviços, obviamente, poderá oferecer. E isto exige, numa fase inicial, um trabalho de marketing extremamente importante, extremamente agressivo no bom sentido, ou seja, a associação tem de sair da sua concha e tem que ir em direção aos sócios e aos não sócios. Portanto, tem de ir, se calhar, a cada uma das capelinhas, a cada um local de emprego, se calhar tem que ir a todos os hospitais, tem que ir a todas as clínicas, tem que ir a todos os clubes desportivos, tem que ter uma pessoa permanente na estrada, uma ou duas ou três, ir ter com as pessoas, explicar o que é que nós queremos fazer, quais são os serviços que nós estamos a oferecer e, acima de tudo, com certeza que vai haver um trabalho interativo entre todos e, portanto, acho que é fundamental que haja esse tal marketing. E falando então agora aqui um bocadinho com o Lucas, ele está a agradecer, obrigado Alexandre, o que eu procurava era que estas ideias, que congratulo, fossem sistematizadas e apresentadas enquanto plano de ação. Se os colegas lerem o plano de ação de uma forma cuidada, nós temos cerca de 16 itens, obviamente que é muita coisa, pode parecer muita coisa, são 3 ou 4, são 4 páginas, mas as nossas ideias estão lá, perfeitamente sistematizadas. Obviamente que nós não queremos transformar, quando apresentamos um plano de ação, uma coisa super extensa com 10, 12, 15 páginas. Ninguém lê 15 páginas. Nós temos de ser realistas. Portanto, por isso é que nós, numa fase, quando apresentamos o nosso plano, colocamos as coisas item a item, de uma forma sistematizada. E acho que esse plano de ação não poderia ser de forma alguma extenso. Mas por isso mesmo é que nós, ao longo destes dias, neste momento já passaram 26 dias de campanha eleitoral, temos vindo de uma forma perfeitamente calma e construtiva, tentando desenvolver os conteúdos e explicar aos sócios e acima de tudo aos não sócios quais é que são as nossas ideias no sentido de construirmos uma associação em termos futuros francamente mais interventiva e obviamente mais apelativa, e isso é que é extremamente importante. E o Lucas está a dizer que esse planeamento estratégico e de transparência do mesmo é o que eu acho que trará os sócios de volta, sem dúvida que sim. Eu concordo em pleno com isso. Se nós planearmos, se tivermos, e nós temos, um plano estratégico no sentido do que é que nós queremos fazer nos próximos 3 anos, sem dúvida que não estamos a trabalhar ao calhas. Se calhar no nosso primeiro ano temos sem dúvida que organizar a casa. Isso acho que é fundamental. Nós temos de facto rever algumas formas de trabalho interno e depois de revermos essas formas de trabalho interno, não esquecendo obviamente todas as solicitações que nós temos ao longo do dia, porque são coisas diárias. Obviamente que depois de termos uma casa mais arrumada, claro que conseguimos partir para outras coisas, mas nós não podemos querer um telhado muito bem construído se as bases são francamente fracas. E o que vai acontecer é quando colocarmos o telhado em cima da casa, a casa vai ruir. E isso não pode acontecer. Portanto, temos de facto, no primeiro ano,
construir, isto é, refazer a forma em termos organizativos de como está a associação, e no segundo e no terceiro ano, se a ordem já estivesse de facto, neste caso aprovada, obviamente que seria uma outra forma de estar, no sentido de nós conseguirmos partir para outros horizontes, como fizeram os nossos descobridores no século XV e XVI. Portanto, partir para o, não é para o desconhecido, mas partir para outros desafios seria, sem dúvida, fundamental, e isso seria, obviamente, no segundo e no terceiro ano. Uma outra coisa que nós também temos pensado, eventualmente, será numa fase, se calhar no segundo e no terceiro ano, eventualmente fazer uma mudança de instalações. Obviamente que isso exige recursos financeiros, já em termos de, com alguma, obviamente, recursos financeiros um pouco mais avultados, ou não, desde que se consiga encontrar um local que seja mais, eventualmente, mais próximo de Lisboa, porque isso também tem sido uma das questões que que bastantes sócios têm dito, colocar a associação mais próximo de Lisboa, e tornar a associação eventualmente até como um polo de formação. Isso é extremamente importante. Se nós conseguimos arranjar umas instalações em que existam salas de formação, os nossos colegas já não precisam de eventualmente andar quase que, por vezes, desculpem o termo, a pedinchar para fazer um curso aqui, ali ou acolhi. Se criarmos um local aprazível onde as pessoas se sintam bem, obviamente que isso também é uma mais-valia, é uma outra forma de captar as pessoas, ou seja, é a mesma coisa que nós estamos a trabalhar em nossa casa, não é? Portanto, é a associação que dá as instalações, conseguimos ver as instalações modernas, aprazíveis, agradáveis, e isso será, obviamente, também uma questão de futuro que nós, obviamente, também temos em mente, e é uma coisa que também nós temos de trabalhar. Portanto, acho que é fundamental, no segundo e no terceiro ano, nós também trabalhamos nisso. Relativamente a outra situação, e tenho aqui o João Moreira, que está aqui a fazer um trabalho espetacular, temos estado a pôr aqui as questões e mais pertinentes. Obviamente que tem de haver uma outra situação que tem a ver com a parte científica. A produção científica acho que é absolutamente fundamental. Nós temos atualmente cerca de 900 alunos a sair, estamos só a falar em termos de curso base, 900 alunos a sair todos os anos, e que os seus trabalhos que não são publicados em lado nenhum, ou seja, não aparecem em lado nenhum. E isso também, obviamente, também é uma forma de nós captarmos a parte mais jovem, ou seja, os estudantes. Ou seja, criarmos uma revista a nível nacional, uma revista científica que seja peer review, ou seja, revista vista pelos seus colegas, no sentido de se tornar uma revista de referência a nível nacional. Ou seja, qualquer pessoa poderá publicar os seus trabalhos. Imaginemos 900 trabalhos, todos aqueles estudos de caso, etc., que nós vamos fazendo ao longo do nosso curso. Se nós conseguimos ver o esforço do trabalho que é realizado ao longo dos 4 anos, e depois, mais tarde, nas pós-graduações, nos mestrados, nos doutoramentos, todos estes trabalhos que têm um valor incalculável e que deram horas e horas e horas a trabalhar, a fazer, a produzir trabalho científico, se nós conseguimos, obviamente, arranjar uma revista científica, isso seria uma mais-valia e seria uma forma também de os associados se sentirem estimulados a publicar. Obviamente que já se fez no passado uma outra tentativa com todo o mérito que teve. No entanto, ao longo do tempo, se calhar por falta de estímulo, essa revista, estou-me a lembrar, nomeadamente no grupo de interesse em fisioterapia e no desporto, tinha uma revista que tinha a sua periodicidade, mas que as pessoas não sentiram a necessidade de ir colocando os seus artigos. Obviamente que nós somos, como eu já disse anteriormente, uma profissão em que nós trabalhamos imenso. Trabalhamos das 8 da manhã às 8 da noite, e quem chega à casa depois tem tempo para fazer isso. Mas
mas na população mais jovem, dos estudantes, se calhar é mais fácil e tem mais disponibilidade para isso. No entanto, quando nós fazemos os nossos pós-graduações, os mestrados, os doutoramentos, também produzimos trabalho científico. Pessoalmente, quando acabei o meu mestrado na Faculdade de Nutricidade Humana, em 2011, não havia nenhuma revista, a nível nacional, que pudesse publicar o meu trabalho. E então tive que publicar uma revista inglesa. Neste caso, uma revista da Chartered Society of Physical Therapy, onde eles têm um grupo de interesse, que é o BACPAR, que portanto acaba por ser o GIF para português, falando agora em termos de siglas. O GIF é o Grupo de Interesse em Fisioterapia em Pessoas com Amputação, do qual eu sou o fundador e presidente atualmente. E nessa revista, neste caso o BACPAR, eles aceitam artigos de todo o mundo. E eu tive a felicidade de conseguir publicar lá. Portanto, por que não nós criarmos essa revista científica? Acho que seria extremamente importante para todos os colegas arranjarmos um local onde nós conseguíssemos publicar os nossos artigos. Portanto, isso seria obviamente uma mais-valia para todos nós. Ora, há aqui uma pergunta que diz: quando se refere ao marketing da APF, refere-se sobretudo ao comunicar o trabalho da APF mais de forma diferente. Quando nós referimos o marketing, tem duas funções, ou seja, seria divulgar a associação, portanto, trazer de novo os sócios de volta e obviamente, trazer desculpem lá, mas a Maria João Bigode está aqui a fazer uma pergunta, ou seja, qual o alvo desse marketing? Isso está para responder também à pergunta anterior, os fisioterapeutas ou a comunidade em geral. Portanto, o marketing acaba por ser em duas vertentes, ou seja, captar os atuais não sócios e captar também os jovens que neste momento, ao nível das escolas, existe pouca divulgação da associação. Relativamente ao outro marketing, seria obviamente no sentido de divulgar aquilo que nós fazemos, ou seja, o que é que a nossa profissão faz, tal como já disse há uns minutos atrás, o que é que a nossa profissão faz a nível geral, ou seja, as áreas, qual é a nossa área de intervenção. E há pouco tempo houve uma reunião clínica que acontece semanalmente no hospital, portanto, está aberta, é uma sessão aberta a qualquer profissional do nosso hospital, em que o tema era a via verde do AVC. E no final, neste caso a médica que estava a apresentar, referiu exatamente que é absolutamente necessário haver clínicas de fisioterapia que tratem, nomeadamente os AVCs, de uma forma mais concertada e, portanto, no sentido de haver uma maior interligação entre o hospital e, neste caso, os centros de saúde, ou então, neste caso, as clínicas privadas. Portanto, é esse marketing também que tem que ser feito, ou seja, tem que ser divulgado ao nível hospitalar, tem que ser divulgado ao nível da ordem dos médicos, por exemplo. O que é que nós fazemos em concreto? Fazer reuniões, por exemplo, com os colégios de especialidade e irmos lá e, neste caso, por exemplo, os grupos de interesse de cardiorrespiratória terem uma reunião com os cardiologistas, com ou com outros profissionais, neste caso, da área e demonstrar e explicar o que é que nós fazemos. Eu acho que nós temos divorciados um pouco das outras profissões. Estamos fechados na nossa conchinha e acho que a nossa conchinha não serve. Acho que temos que sair, temos que criar, temos que ir à procura dos outros profissionais, temos que trabalhar em equipa. Independentemente daquilo que se tem passado nos outros anos, nós não podemos de forma alguma estar fechados entre nós. Temos de ir à procura dos outros e demonstrar e mostrar o que é que nós fazemos. Portanto, é esse o marketing. Quando nós falamos em marketing, é esse o marketing que também tem de ser feito. Obviamente que isto exige tempo, disponibilidade, recursos financeiros e, portanto, isso é a tal história desculpem eu ter uma pescadinha no rabo da boca. Portanto, se houver dinheiro, nós conseguimos fazer o trabalho que está a seguir, mas primeiro temos sem dúvida de arrumar a nossa casa. João, temos aí mais alguma pergunta a surgir?
Uma das perguntas que foi colocada na altura, no nosso questionário, foi como é que pode a APF estar mais próxima dos sócios? Ou então como é que pode a APF contribuir na resolução dos nossos problemas? Eu acho que uma das coisas fundamentais que tem acontecido ao longo dos anos é que os colegas, eh, por este divórcio, pelo facto de não se reverem na associação, têm sido mais reativos do que proativos. E, portanto, essa, essa reatividade, por vezes, é pouco construtiva. E eu acho que é fundamental também que os sócios deem as suas sugestões no sentido, ok, nós queremos ver isto resolvido, dizer, ok, o nosso problema é este, o que nós queremos ser resolvido, o que nós queremos que a associação intervenha, tenha uma voz ativa, é no programa, não é no problema X, Y e Z. E é isto que faz a diferença. Não pode ser só a associação ir à procura dos problemas, da resolução dos problemas, mas essencialmente tem que haver um diálogo com os seus associados. Ou seja, os associados também têm de dizer aquilo que querem ver. Ou seja, não podem estar realmente fechados na caixinha e dizer, ok, a associação é pouco ativa, tem pouco trabalho desenvolvido, mas depois quando nós fazemos as perguntas no sentido oposto, as respostas às vezes não são muito, digamos, interessantes, ou seja, as pessoas também demonstram os colegas demonstram por vezes pouca proatividade e isso tem de ser, tem de ser resolvido, porque esta interação tem de ser extremamente importante daqui para a frente, ou então corremos o sério risco de cada vez estarmos mais fechados na nossa caixinha, na nossa profissão e não trabalharmos a equipa. Por exemplo, falando da nossa, por exemplo, ao nível dos amputados, é uma área que me dá bastante, que tenho tido o prazer de trabalhar ao longo destes últimos 20 anos. É uma área pouco divulgada, porque as pessoas, ao nível dos cursos base, não tiveram essa disponibilidade de olhar para esses conteúdos, mas o que é certo é que o amputado acaba por estar no centro da questão. Nós temos um amputado, eu vou tentar pôr aqui a caneta, nós temos um amputado e depois temos o fisioterapeuta, temos o médico, temos o terapeuta ocupacional, temos o nutricionista, temos o neuropsicólogo, temos o familiar e, ao fim e ao cabo, quem é que está no meio? É o doente. Onde é que eu consigo apontar? Está ali. E o doente está no meio e tudo isto gira à volta. Todos estes profissionais giram à volta de um amputado, na pessoa com amputação. E eu acho que é isso que nós temos de fazer, é dar essa noção que nós fazemos parte de uma equipa. Ou seja, temos todos os outros profissionais têm de trabalhar connosco em benefício do doente. Não podemos pensar só que, ok, só o fisioterapeuta que sabe, ou só o TO é que faz, sabe, ou o terapeuta da fala é que sabe, ou o médico, ou o neuropsicólogo, ou psicólogo, enfim, os outros profissionais todos. A resultante final do trabalho de equipa, obviamente que será em benefício do doente ou do utente, como queiram chamar. E, portanto, o trabalho em equipa é absolutamente fundamental. Não podemos, de facto, pensar que somos os donos do mundo e que conseguimos resolver os problemas todos sozinhos, porque isso não existe. Isso é absolutamente retrógrado, é do século... Já nem consigo quantificar qual é o século que falamos sobre isso, mas temos de pensar em século XXI e temos de pensar que o trabalho em equipa é absolutamente fundamental. Julgo que já estou no ar há 1 hora. Estou a falar há 55 minutos. Já tivemos aqui algumas perguntas bastante pertinentes, algumas sugestões. Não sei se existe mais alguma uma pergunta neste caso, alguma sugestão de algum comentário. Portanto, eu estou aqui a aguardar que me digam, que sugiram façam mais algumas perguntas, algumas questões, porque se assim for,
Julgo que iremos dar por concluído este nosso web meeting. Acho que temos que, obviamente, tenho que vos fazer um novo apelo, que é que vão votar no próximo dia 2 de Abril. Não fiquem em casa. Isto parece aqueles slogans que nós ouvimos dos nossos políticos. Eu não gosto muito de política, confesso, sou mais uma pessoa mais de ação e as pessoas que constituem a nossa lista também são pessoas mais de ação. Nós queremos resolver os problemas que a associação tem, nós queremos intervir, nós queremos ser proativos, queremos, acima de tudo, criar uma associação para todos. E, portanto, no próximo dia 2 de Abril, estejam onde estiverem, façam um esforço. Eu sei que para vir a Lisboa não vão estar com os vossos familiares de uma forma mais pertinente durante o fim de semana, mas acho que se querem ver a associação andar para a frente e ser uma associação mais atualizada, mais pertinente, mais interventiva e defensora dos direitos de todos os fisioterapeutas, obviamente que temos de vir votar. Seja na lista que for, naquela que mais uma vez volto a referir, naquela que acharem que vai ao encontro dos vossos objetivos, acho que acima de tudo devem vir votar. E obviamente que como líder de uma lista, neste caso a lista B, onde tenho o prazer de ter vindo a trabalhar ao longo destes últimos 3 meses com os colegas. Temos a Luísa Pedro como vice-presidente, temos o Germano Ferreira como secretário, temos a Montserrat Conde como secretária, temos depois como suplentes, temos a Rita Barradas, temos o Paulo Reis, temos o Gonçalo, ao nível da presidente, neste caso da mesa da Assembleia, os anteriores que falei foram os do Conselho Diretivo Nacional. Temos a Maria António Castro como presidente, temos a Maria da Lapa, depois como secretária temos a Catarina Agapito, depois temos a Leonor Madureira, mas acho que acima de tudo, os outros que me perdoem, mas eles estão todos lá. E acima de tudo acho que é extremamente importante que vocês vão votar no próximo dia 17. No próximo dia 2, peço desculpa, estava a ler ali um dia 17. Portanto, dia 2 de Abril, entre as 9h30 e as 4 da tarde, apareçam, vão votar. A Associação também preparou uma conferência sobre as unidades de fisioterapia Qual o Futuro, vai ser dada pelo Dr. Luís Camejo. E segue-se depois a Assembleia Geral entre as 14 e as 16 horas. E mais uma vez apelo a que vão votar. Se votarem na lista B, mais feliz vão fazer todas estas 17 pessoas que ao longo destes 3 últimos meses têm vindo a trabalhar. E assim sendo, obviamente vamos divulgar este vídeo e as mensagens-chave que foram dadas neste vídeo e, como diria um saudoso e antigo apresentador da televisão, despeço-me com amizade e vamos nos vendo por aí, quanto mais não seja no próximo dia 2 de Abril. Muito obrigado pela atenção dispensada, muito boa noite e bom descanso.